E aí, moçada, tudo bem? Bom, estou vindo aqui com outra resolução de exercício de concurso, dessa vez analisando uma questão de demonstração de fluxo de caixa. Então, a gente vai analisar a questão 31 lá do concurso para analista judiciário, da especialidade de contabilidade, cuja banca é do CESP. Então, o concurso foi lá no ano de 2017. Bom, então vamos analisar a questão. 31. Em determinado exercício social, uma empresa distribuiu dividendos de 28 milhões sobre seu lucro líquido e nesse mesmo período foram verificadas as seguintes modificações em seus saldos patrimoniais. Então a gente tem aqui N movimentações, né? Diminuição de 17 milhões em contas a receber, aumento de 49 milhões em estoques e por aí vai. Tem várias situações aqui. Então, nessa situação hipotética, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de, e a gente tem aqui 4 alternativas para que a gente faça a análise, beleza? Bom, então vamos lá começar analisando cada uma delas aqui para a gente conseguir montar a resolução do exercício da maneira mais adequada, beleza? Tudo bem, então vamos primeiro para a informação importante a gente tem aqui a respeito dos dividendos, né? Então, veja, a gente não tem informação do lucro líquido, né? A gente sabe que, olha, né, do lucro líquido a empresa distribuiu 28 milhões, então a gente começa com essa informação aqui. Então, vamos lá. Dividendos de 28 milhões, então vou deixar mais afastadinho aqui, para ficar mais fácil da gente analisar. Muito bem. Então, o que a gente tem mais aqui que influencia o lucro? Vejam, além da questão dos dividendos de 28 milhões, a gente tem uma informação importante aqui que diz, olha, ocorreu um aumento de 112 milhões nas reservas de lucros. Então, ou seja, né, como não tem nenhuma outra informação a respeito de lucro aqui, só tem essas duas, né, o dividendos e o aumento, né, nessas reservas, a gente vai supor, né, que então o resultado líquido da empresa ele passou por essas duas transações aqui. Então, a gente teve lá um aumento de 112 milhões de reservas de lucros. Então, vou deixar aqui aumento de reservas de lucros. Qual o valor? 112 milhões, beleza? Muito bem. Então, com isso, como a gente não tem mais nenhuma outra transação aqui que envolva diretamente o lucro da companhia, o resto, né, todas as transações aqui a gente vai analisar uma a uma, mas elas são relacionados a fornecedores, a impostos, a aumento de capital, enfim. Né? Então, o que envolve o lucro são apenas essas duas. Então, a gente pode chegar aqui no que seria o lucro líquido da empresa nesse exercício, beleza? E quanto daria isso? Vejamos aqui, 28 mais 112, não vou colocar os milhões ali, ficar só com os números mais simples, tá? Mas a gente vai verificar que os valores são os mesmos, tá? Então, isso dá 140 milhões, beleza? Então, esse aqui seria o nosso lucro líquido, né? Lucro líquido, beleza? Muito bem, então agora a gente começa efetivamente a ajustar o lucro. A gente só encontrou o lucro aqui, né? A gente não fez nada ainda da DFC para encontrar, né, o caixa operacional. A gente está evidentemente aqui fazendo, né, pelo método direto, até porque as transações que a gente tem aqui só nos permitem fazer a avaliação pelo método indireto. Né? Então é ele que a gente tem que abordar, tem que usar nesse exemplo. Muito bem, então a gente simplesmente encontrou o lucro líquido. Agora a gente vai fazer o ajuste do lucro, tá? E de todas essas transações aqui, o que efetivamente ela vai afetar, né, e vai necessitar que a gente utilize para fazer o ajuste do nosso lucro? É só a depreciação, tá? Então a única transação que a gente tem aqui que vai ser necessária para a gente analisar é a depreciação. Então eu vou, para facilitar, eu já vou ir riscando aqui aquilo que a gente já entregou, que é esse aumento de reservas aqui, e esses 28 milhões, bem que está no enunciado, mas a gente já deixa aqui. E o que nos interessa, né, efetivamente, é isso daqui, ó, o caixa gerado nas atividades operacionais, beleza? Muito bem, então vamos lá. O que a gente tem que analisar agora aqui é as depreciações. Vejam, ó, ocorreu um aumento de 93 milhões em depreciações acumuladas. Isso significa que a empresa, então, ela, em relação ao saldo de depreciações que ela tinha, ocorreu um aumento de 93 milhões. Então, né, a depreciação ela é uma despesa que não afeta o caixa, não é verdade? Então, a gente tem que esse valor aqui ele é adicionado
né, ao total desse lucro líquido para fins do ajuste, tá? Porque é uma despesa que não afetou o caixa. Então, aumento de depreciações. Quanto que foi isso aqui? 93 milhões, né? Vou tirar o RS aqui, 93 milhões, beleza? Então, com isso, a gente vai chegar no nosso, deixa eu copiar aqui para facilitar, nosso lucro líquido ajustado, que é de quanto? Vejamos. Então, vai ser 140 mais o ajuste da depreciação, 93 milhões. De novo, por quê? Porque é uma despesa que não afeta o caixa. Isso vai dar 233 milhões, beleza? Muito bem. Agora, a gente vai fazer a análise de cada uma dessas transações aqui e verificar como elas vão impactar o caixa das operações, que é o que nos interessa efetivamente. Vou pegar essas três primeiras aqui, tá? Então, já vou riscar também, porque é sinal que a gente já analisou elas. Bom, vamos lá. Então, eu tenho aqui diminuição de 17 milhões em contas a receber. Afeta o meu caixa operacional? Afeta, evidentemente, né? Então, vou colocar aqui diminuição em contas a receber. Qual o valor? De 17 milhões. Então, vejam, qual que é o racional aqui? Se diminuiu contas a receber, né, significa que entrou dinheiro no caixa. Então, esse efeito aqui é positivo, tá? Então, não vou colocar, enfim, não vou colocar mais aqui nem nada, mas a gente sabe que esse efeito é positivo. Quando for negativo, eu vou deixar entre parênteses aí convenção contábil, tá? Então, aqui nesse caso, essa diminuição em contas a receber, ela tem um efeito positivo no caixa, beleza? Muito bem, vejamos aqui o próximo. Aumento de 49 milhões em estoques. Então, aumento em estoques. 49 milhões. Qual é o efeito disso aqui no caixa? Né? Ocorreu um aumento da conta de estoques. Qual que é o racional? O racional é, olha, se ocorreu aumento nos estoques, né, muito provavelmente a empresa teve que pagar isso aqui. Então, o efeito no caixa é negativo. Então, esses 49 milhões aqui, eles têm uma relação negativa com o caixa, dado que ocorreu esse aumento no estoque. Beleza? Então, nessa suposição que se entrou recursos no estoque, isso teve que ser pago de alguma maneira. Beleza? Na DFC indireta, esse é o racional. Aqui, ó, aumento de 123 milhões no imobilizado. Esse imobilizado tem um caixa próprio, tá? Como o exercício pede o caixa das operações, ele não nos interessa, então simplesmente vou ignorar, porque ele tem um caixa específico que não está sendo pedido aqui na questão, que é o caixa de investimento. Então, ok, a depreciação a gente já tinha analisado, vamos pegar mais três aqui, né? Pegar mais essas três aqui para a gente ir analisando individualmente. Muito bem. Aumento de 44 milhões. Opa, aumento de 44 milhões em fornecedores a pagar. Aumento de fornecedores a pagar. Qual o valor? 44 milhões. Vejam, qual é o racional desses fornecedores aqui? Então, aumentou o endividamento da empresa com fornecedores. Se a empresa ela aumentou os fornecedores a pagar, é sinal que ela não precisou pagar imediatamente do ponto de vista do caixa. Então, para o caixa, no método indireto, essa transação aqui tem um efeito positivo, ela aumenta o caixa. Por quê? Porque a empresa deixou de pagar esses fornecedores naquele determinado momento. Então, para efeitos da DFC indireta, esses 44 milhões aqui tem um efeito positivo, beleza? Muito bem, aqui vocês vão notar que é o mesmo racional, ó, aumento em salários a pagar. Então, aumento de salários a pagar. Muito bem, é o mesmo racional. Então, a empresa deixou de pagar esses salários aqui, nesse determinado momento, então ela está aproveitando o prazo que seja a legislação, seja, né, como foi concedido esse elastecimento aí, né? Então, esse efeito no caixa é positivo, é o mesmo raciocínio dos fornecedores. Então, se a empresa deixou de pagar, aumentou o saldo da conta de salários e encargos a pagar, para o caixa esse efeito é positivo, beleza? Muito bem, vejamos o próximo aqui, ó, mesmo raciocínio, aumento de impostos e contribuições a recolher, é o mesmo racional. Qual foi o valor aqui? 6 milhões. Então, a empresa está se aproveitando do prazo que a legislação tributária lhe fornece
para postergar o pagamento do imposto. Para efeitos para efeitos do caixa, na DFC indireta, esse efeito aqui é positivo. Legal? Então, vamos lá. Esses aqui já foram, né? Então, esses 3 aqui já foram. Vou riscar eles. Vamos para os próximos 3 aqui. Muito bem, já vou riscar também para a gente não ficar aí com nenhuma pendência depois. Vamos analisar individualmente. Aumento de 2 milhões em debêntures. Essas debêntures aqui, elas têm um caixa próprio, né? O caixa de financiamento. Então, tudo que envolve debêntures, envolve pagamentos e recebimentos de credores ali relacionados ao patrimônio próprio, ao capital próprio da empresa, tem o caixa de financiamento. Então, a gente simplesmente ignora. Beleza? Aqui, redução de 43 milhões de financiamentos a longo prazo a pagar. Aqui é o mesmo raciocínio. Esses financiamentos são lá do caixa de financiamento. O exercício quer o caixa de operações. Então, a gente ignora. Esse daqui é redução de 2 milhões em impostos parcelados a vencer. Isso aqui não tem nenhuma indicação de que seja de longo prazo, então a gente vai utilizar esse valor. Bom, o que aconteceu aqui? Redução de impostos parcelados a vencer no valor de 2 milhões. Ora, se houve redução de impostos a pagar, a vencer, é porque eles foram pagos, né? Então, se foram pagos, saiu o dinheiro do caixa. Então, o efeito desses 2 milhões aqui, para fins do caixa, é negativo, beleza? Então, vejamos o que a gente tem mais aqui. A gente tem esse aumento de 2 milhões no capital social, mas vejam, capital social, como eu falei para vocês, é a caixa de financiamento, né? Então, a gente nem olha. E a reserva de 112 milhões, reserva de lucros, a gente já tinha usado para encontrar o lucro líquido. Bom, então com isso não nos resta mais nada, né? Todo mundo aqui já está arriscado, tudo certinho. Então a gente já consegue fazer essa análise aqui do caixa que foi gerado por essa empresa no período aqui no exercício hipotético. Então caixa, vou colocar aqui gerado, consumido, daí a gente vê qual que é, eu excluo aqui a opção, no período. Então vejamos, vamos lá. A gente tem um caixa ajustado de 233 milhões, né? 233 milhões, então teve mais uma diminuição em contas a receber, que ela tem um efeito positivo no caixa, mais 17. O aumento de estoques, o efeito é negativo no caixa, menos 49. Aumento de fornecedores a pagar, o efeito é positivo, mais 44. Aumento de salários a pagar, o efeito também é positivo, 3. Aumento de impostos a recolher, o efeito também é positivo, 6. E redução de impostos a vencer, é sinal que foi pago, menos 2. Então, caixa, nesse caso aqui, o caixa foi gerado, não foi consumido, né? O caixa tem sinal positivo aqui. No período foi de 252 milhões. Beleza? Muito bem, então agora a gente pode analisar as alternativas aqui e verificar qual que melhor responde o nosso exercício, beleza? Então vamos lá. Nessa situação hipotética, o caixa gerado nas atividades operacionais foi de inferior a 50 milhões. Não foi inferior a 50 milhões. Superior a 50 milhões, inferior a 150, não, na verdade foi 252. Superior a 150 milhões, inferior a 250 milhões, não, foi 252, então as 3 primeiras estão erradas. Só resta para nós a letra D, né, o caixa gerado nas atividades operacionais foi superior a 250 milhões de reais no período. Beleza? Então vejam, moçada, uma questão aí de fluxo de caixa, de DFC, ela é relativamente simples, a gente já tem várias questões similares aqui no canal, mas como é um tema bastante cobrado e também o pessoal tem pedido para abordar esse tema aqui especificamente, eu resolvi fazer mais esse vídeo, beleza? Bom, então por esse Contabilidade Dicas para concurso é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Caso tenha ficado com alguma dúvida, né, de algum outro assunto relacionado a DFC, deixem nos comentários. Sugestões também de temas, por favor, deixem aí. Compartilhem com quem está estudando para concurso, para exame do CFC. Isso aí ajuda a espalhar a mensagem. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, moçada. Bons estudos, até mais.